Olá, olá, sucesso com você? Como está a sua vida, sua existência? Espero que só sucesso. Beleza? No dia 29 de dezembro, ou seja, quase no apagar das luzes do ano de 2023, saiu uma medida provisória, a medida provisória 1202 de 2023, focando em 3 pontos. Primeiro, né? Recriou a oneração da folha de pagamentos de várias empresas de vários setores. 2. Acabou, né? Objetivou acabar com os benefícios do PERSE. E 3. Limitou, estabeleceu um limite lá de valor para as compensações vinculadas a decisões transitadas em julgado, tá bom? Galera ficou revoltadíssima com essa medida provisória, principalmente porque ela foi publicada 2 dias depois da derrubada do veto do presidente, justamente falando sobre a reoneração da folha de pagamentos, beleza? E agora, no dia 9 de janeiro, foi ajuizada uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, brigando aí contra esta medida provisória, e o objetivo deste vídeo é analisar esta ação direta de inconstitucionalidade, beleza? Quais os argumentos que estão lá, tá certo? E também eu vou analisar um recurso especial de 2010, que fala de qual lei que deve ser levada em consideração quando a gente vai tratar de compensações. E nesse recurso o entendimento foi que a lei do momento em que acontece a efetiva compensação. Então, será que isso justificaria o limite? Vamos pensar nisso depois, tá? Então, este é o objetivo desse vídeo. Vou dividir a tela com vocês. Aqui, ó, que maravilha! Como sempre, eu deixo esses arquivos grifadinhos em amarelo. Quem precisar dos arquivos grifados, eu mando depois o link, tá? Só me pedir. Manda uma mensagem no meu YouTube, no meu Instagram, que eu mando o link de onde está esse material para vocês, tá bom? Quem ajuizou essa ação foi o Partido Novo, tá bom? Não vou falar de política aqui, tá? Eu só vou entrar nas questões técnicas tributárias deste tema. Então, é isso aí. Tá bom? O objeto dessa ação é a medida provisória 1202 de 2003 e vamos ao que interessa, vamos às partes mais importantes aqui para facilitar a análise de vocês. 3 coisas que essa MP, que essa ADIM, nossa, engasguei. Ai. Jesus, 3 coisas que essa MP está tratando. Primeiro ponto é a recriação, deixa eu ver se está aparecendo para vocês, tá? Aumentar mais? Parece que dá, hein? Peraí, gente. Olha, que a minha foto não atrapalha, tá? Primeiro ponto é a recriação da oneração da folha de pagamentos. O segundo ponto é a limitação temporal para compensar créditos objetos de decisão transitada em julgado. E o terceiro ponto é encerrar lá o benefício do PERSE, que são aquele setor de eventos que foram muito prejudicados na pandemia, beleza? Tá bom? Então vamos por partes. Essa primeira parte aqui é uma parte que fala do cabimento da ação, da legitimidade do partido, então vamos pular porque não nos interessa, tá? É muito processual. Vamos aqui por partes. O que é este tópico aqui tá falando? Ó, o que é que... Quais os artigos, os princípios constitucionais que estão sendo violados? Aqui são vários, tá bom? Mas eu grifei alguns aqui que eu achei mais interessantes. A primeira violação à Constituição que é a seguinte: uma medida provisória, o pressuposto de uma medida provisória é urgência. Tem que ter urgência no tema. E aqui está dizendo que não teve urgência nenhuma e vamos cá entre nós, não teve mesmo, né? Mas beleza. O que mais que está dizendo? Teve violação ao princípio da separação dos poderes. Véi, tinha sido derrubado o veto 2 dias antes. Aí ele vem com a medida provisória que dá um somebody love lá no veto, tá bom? Princípio da segurança jurídica, princípio da legalidade e o princípio da coisa julgada. Todos esses princípios aqui estão sendo violados de acordo com a argumentação dessa ADI, tá bom? Vamos ver agora os 3 pilares dessa ADI.
O primeiro pilar, e o mais longo, que ocupa a maior parte da peça, é a inconstitucionalidade da reoneração da folha de pagamento de algumas sociedades, de alguns setores específicos, tá? Alguns setores específicos pagam as contribuições previdenciárias não sobre a receita, mas sim sobre a folha de pagamento. Vamos ver o que diz aqui, ó. Tinha uma lei, tá bom? Uma lei, ó. No dia 27 de dezembro de 2023, o Congresso promulgou essa lei aqui, ó. Ou seja, 2 dias antes, tá vendo? 2 dias antes da MP. Promulgou essa lei aqui, certo? E olha só o que é que tinha. O presidente vetou parte dessa lei, mas vamos ver o que essa lei dizia, ó. O objetivo dessa lei, eu vou prorrogar, ó, para o dia 31 de dezembro, até 31 de dezembro de 2027, ou seja, uns aninhos para frente, né? Prorrogar o quê? A vigência da... Deixa eu ver se está aparecendo para vocês, tá? A vigência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, incidente sobre setores específicos da economia. Na verdade eu falei, vamos recapitular aqui, vamos voltar? Eu falei assim que tem alguns setores que ao invés de pagar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, paga sobre a folha de salários, mas é o contrário, gente. É o contrário, tá? Alguns setores, ao invés de pagar... Eu não vou editar esse vídeo não, vou deixar assim. Alguns setores, ao invés de pagar a contribuição previdenciária sobre a folha de salários, pagam um percentual sobre a receita bruta. E obviamente isso é mais vantajoso para esse setor, senão ninguém estava revoltado, beleza? Então beleza, é isso aqui, ó. A ideia dessa lei era prorrogar esse, entre aspas, esse benefício aí, né? Essa colher de chá, essa diferenciação, tá? Pagar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Tá bom? Aí, o presidente vetou isso aqui, tá certo? O presidente vetou e este veto foi derrubado. Então, o que significa? Este benefício foi prorrogado, sim. Essas empresas, até 2027, poderiam continuar pagando essa contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Beleza? Aqui, ó, descendo um pouco mais na tá gravando. Descendo um pouco mais na mensagem de veto, olha só o que o veto dizia. Essa lei, né, tem o objetivo de reduzir a contribuição patronal sobre receita bruta para setores específicos. E aqui logo abaixo ele fala assim, a mensagem de veto, ó. Em que pese a boa intenção do legislador, a proposta legislativa padece de vício de inconstitucionalidade, porque contraria o interesse público, já que ela cria renúncia de receita, né? A partir do momento que a empresa paga um percentual sobre a receita bruta, acaba que ela recolhe menos, e aí fala que tem renúncia de receita sem apresentar o impacto orçamentário financeiro, e essa mensagem de veto caiu, certo? Se a mensagem de veto caiu, significa que essa possibilidade de pagar as contribuições previdenciárias sobre a receita bruta estaria prorrogado até 2027, beleza? Aí, o que diz a ADIM, né? Fala assim, o governo, a Constituição não tolera a prática promovida pelo governo, né? Consistente em editar medida provisória 2 dias após a derrubada do veto, tá certo? 2 dias após. Aí, quando o presidente faz isso, o presidente não, vamos falar que o governo federal, vamos falar assim para não ficar uma conotação política, tá? O que ele está fazendo? Ele está violando a separação dos poderes. Porque, gente, derrubada de um veto nada mais é do que o poder legislativo, que é a representação do povo, tomando uma decisão ali. Né? O presidente é o executivo e tem o legislativo ali, são os 3 poderes separadamente. Então, significa que o legislativo, que é o representante do povo, achou por bem que deveria manter-se esse benefício para essas empresas até 2027. Aí vem o presidente lá, depois da presidência da República, e lança um MP 2 dias depois, que acaba que dá um bypass lá, um somebody love naquele veto, tá bom? Então, por isso que diz que está transgredindo a separação dos poderes. E eu entendo que tá mesmo, beleza? Outra coisa. Diz que não teve urgência.
Realmente não teve urgência. Por que não teve urgência? Porque o tema já tinha sido objeto de decisão pelo legislativo, na mesma semana, inclusive. Não é um tema que estava pendente de discussão, nada disso. Então, de fato, não teve, aqui ele até fala, não teve omissão do Congresso Nacional. É um tema que tinha sido já decidido pelo Poder Legislativo, que nada mais é do que a representação do povo. Beleza? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aqui ele fala que a medida provisória foi editada simplesmente para dar um jeito lá no veto do presidente que foi derrubado, tá certo? E isso foi feito só 2 dias depois daquela medida provisória. Inclusive no Valor Econômico de hoje, tem uma matéria que eu não vou mostrar agora para não perder muito tempo, né? Mas que fala que essa medida provisória desgastou um pouco o capital político do Haddad lá, com a galera, né? Não ficaram muito contentes, não. Estou falando agora, não tomando partido, mas falando no sentido do cenário político, beleza? Tá bom? Vamos ver o que mais que eu deixei em amarelo aqui. Beleza, para a parte de reoneração da folha, basicamente foram esses argumentos. Primeiro, violou a separação dos poderes, porque o tema tinha sido decidido 2 dias antes. E segundo, não tinha urgência, e medida provisória precisa ter urgência, tá certo? O segundo pilar aqui dessa ADIM, dessa ação direta de inconstitucionalidade. Isso daqui, esse segundo ponto foi estabelecido uma limitação para compensar créditos tributários decorrentes de decisão transitada em julgado. Gente, isso aqui é a tese do século, né? Exclusão do ICMS na base de cálculo do piso da COFINS. Esse foi o objetivo. Tem empresa com uma montanha de crédito aí e elas gostariam de compensar e estão compensando, certo? Quando uma empresa, vamos pensar aqui em termos de fluxo de caixa. O que é compensação? Compensação é, eu sou empresa, vamos imaginar que eu sou empresa, tá certo? Eu sou empresa e eu tenho que pagar impostos lá, federais, tá certo? Mas ao mesmo tempo eu também tenho um crédito tributário aqui, uma coisa que eu paguei é maior. Então ao invés de eu desembolsar a caixa para pagar esse meu débito, eu pego esse crédito que eu tenho e compenso, beleza? Eu quito meu débito, não sai caixa, tranquilo? Mas pro governo, se não sai caixa de mim, não entra para lá, é simples assim, né? Tudo que sai de um lugar entra no outro, as coisas não desaparecem. Então, se não sai caixa da empresa, não entra para o governo. Então, essa decisão do governo é basicamente uma questão de gestão de fluxo de caixa, mas em benefício do governo e não da empresa. Então, vamos imaginar que eu tenho 100 de crédito, certo? Eu tenho 100 de crédito, tá bom? E eu tenho 100 de débito aqui. Tá? Ao invés de eu pagar o 100 do débito, eu uso esse crédito, eu desembolso zero de caixa. Vamos imaginar que o governo fala assim, viu, esse 100 de crédito aqui, você não vai poder compensar tudo de uma vez não, viu? Eu vou deixar você compensar, sei lá, só 60. Certo? Só 60 que você vai poder compensar. Os outros 40 não, vai ter que compensar no futuro. O que acontece na prática? Esse mesmo 100 de débito, agora eu tenho só 60 de crédito que eu posso usar para pagar esse débito. Significa que eu vou ter que desembolsar 40 de caixa. Esse é o efeito prático, tá? E aqui, ó, a limitação a essa compensação são para empresas que tinham créditos acima de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, ou seja, quem vai ser afetado por essa decisão são grandes empresas, não é? Geralmente as menores, que têm um crédito menor, tá de boa, isso não se aplica, tá bom? E aí, este crédito aqui, ó, qual que é o limite de compensar? Isso vai vir, aliás, já veio, tá? Uma portaria do governo. Vou dar um pause aqui e vou achar essa portaria, peraí. Achei aqui a portaria, ao invés de eu ler a portaria, eu vou pegar essa matéria aqui do escritório TRW, que resumiu, ó. A portaria é essa aqui, ó. Ver se está aparecendo para vocês, 24 de 2024, tá certo? E fala assim, ó, se você tem créditos acima de 10 milhões, tá? Então, quem tem menos de 10 milhões, eu tenho 9 milhões de crédito, vai aplicar algum limite? Não. Vai lá e compensa tudo se você tiver débito, tranquilo. Se for acima de 10 milhões, até 99,99 milhões, você tem que compensar em 12 meses. Entre 100 milhões e 199 milhões, em 20 meses, tá certo? E aí vamos para a última faixa aqui, ó. Se você tem mais de 500 milhões de crédito, você vai ter que compensar em 5 anos, beleza? É isso aqui. Vamos voltar lá para a nossa ADI. Vou dar outro pause para a gente voltar lá. Ui. Voltamos.
certo? Aí o que essa ADI fala, essa ação direta de inconstitucionalidade? Que o objetivo da presidência foi limitar o direito à compensação, foi esse mesmo objetivo, não é? Cadê? Tem uma parte que ele fala de fluxo de caixa. Mas vamos por partes, tá? O objetivo dessa limitação, né? Evitar que a União tenha que compensar totalmente créditos reconhecidos pelos particulares, beleza? E que também, ou seja, que tipo de contribuinte que pode compensar? Quem tem dívidas também, não é? Então, ao invés de você receber o que a pessoa te deve com crédito, é melhor você receber em dinheiro. É isso que a Fazenda quer, velho. Ela quer forçar a galera a distribuir caixa. Tá aqui, achei, ó. Ó, nesse caso, ó, o contribuinte ele não vai poder, se mantiver, né, essa limitação, o contribuinte não vai poder evitar a perda de um fluxo de caixa. É aquele exemplo que eu dei. Eu tenho um crédito de 100, só posso usar 60, 40 eu vou ter que desembolsar de caixa. Tá certo? Aqui essa parte da DIN fala, ele vai ter que promover o desembolso financeiro sem ter qualquer previsibilidade de quando receberá seu crédito oriundo de decisão judicial transitada em julgado. Nesse caso aqui eu acho que ele vai ter previsibilidade porque tem os critérios lá dos limites temporais lá, mas enfim, o que importa aqui é o que vem antes, tá certo? Eu vou ter que desembolsar caixa. Beleza? Aí fala que teve uma violação ao princípio ao direito à propriedade. E eu achei legal, eu achei interessante esse argumento. Em que sentido, né? Eu tenho meu caixa, certo? E antes de vir essa limitação de compensação, eu tinha liberdade para decidir como que eu vou usar esse caixa. Eu vou usar para pagar tributo ou ao invés de usar para pagar tributo, eu vou usar crédito para pagar esse tributo e economizar meu caixa. Era esse poder de decisão que eu tinha. Agora eu não tenho mais poder de decisão. Eu sou obrigado a desembolsar caixa porque o governo resolveu limitar lá o quanto que eu posso compensar. E aqui também fala que viola a garantia da coisa julgada, certo? E realmente, para as decisões já transitadas em julgado, quando transitou em julgado, não tinha limitação de quanto que eu posso compensar. A única limitação que existe é se eu tenho débito ou não. Se eu tiver débito, em tese, todo o valor do meu débito, e eu tiver crédito suficiente, eu posso usar, tá certo? E aí fala que o governo quer promover um calote, não é mesmo? E aqui esse argumento eu achei interessante. Quando você limita, ó, veja, o limite aqui é só para decisões, créditos oriundos de decisões transitadas em julgado. Ou seja, se o crédito vier de uma decisão judicial ainda, tá? Uma decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, se eu tiver um crédito que não é oriundo de decisão judicial, mas sim de uma decisão administrativa transitada em julgado, por exemplo, eu não tenho limitação nenhuma. Então aqui a DIN fala assim, viu? Então você está falando que uma decisão judicial transitada em julgado tem menos força, menos poder do que uma decisão administrativa transitada em julgado. Isso não faz o menor sentido. Acho que é inteligente esse argumento aqui. Beleza? Deixa eu ver o que mais. E por fim ele fala assim, ó. Quem foi que editou aquela portaria que eu mostrei para vocês agora há pouco? Era o ministro do Estado da Fazenda. Essa era a competência dele, ó. Essa medida provisória estabelece que é o ministro da Fazenda que vai fixar o limite de quanto poderá ser compensado ou não. Aí o que diz aqui nas argumentação, velho? Aí é o poder que esse ministro da Fazenda vai ter. Então ele vai poder decidir quem vai poder compensar e quem não vai. É o prazer desse cara, meu. Basicamente é isso que está falando aqui, tá? Porque a lei não traz critérios objetivos de como seria esse limite de compensação. Só falar, cabe ao ministro da Fazenda decidir, regulamentar quais serão os limites, mas não traz limites objetivos para guiar essa decisão. Então, seria muito poder na mão do ministro da Fazenda, tá certo? Neste tópico aqui, antes de ir para o terceiro, eu quero analisar um julgado do STJ de 2010, tá vendo? Ó? Tá? E antes de analisar esse caso, deixa eu mostrar uma matéria do Jota de ontem para vocês. Voltei! Ó, essa matéria do Jota fala assim: pô, a galera tá querendo judicializar lá
as limitações da MP 1202. Mas tem que ficar esperto, ó. Deixa eu aumentar mais aqui. Olha o que o Jota fala. Precisa saber como que o judiciário vai se comportar sobre o tema. Por quê? Porque em 2010 tem uma decisão do STJ, tá certo? Que foi julgada em repercussão em regime repetitivo. E esse caso de 2010 fala assim, que no caso das compensações tributárias, o que vale é a regra vigente no momento que acontece a compensação, no momento do acerto de contas. Então, o que significaria isto? Se uma empresa ainda não começou a compensar, este limite não... seria ok esse limite, porque ela ainda não começou, ela ainda não compensou, certo? Ela ainda não fez o acerto de contas. Mesmo que ela tenha uma decisão transitada e julgada, mas ainda não compensou, tudo bem esse limite. Será que é isso mesmo? Vamos ver esse julgado, Deixa eu dar um pause aqui para voltar para o julgado. Mas olha que interessante aqui esse RESP. Qual que era a discussão nesse caso? Hoje em dia, o artigo 170A do CTN fala assim, viu, você está discutindo um crédito judicialmente, você só pode compensar depois que transitar em julgado. Enquanto não transitar em julgado, você não pode compensar. Mesmo que você tenha uma liminar lá, não transitou em julgado, não pode compensar, é só depois que transitar em julgado, beleza? Tá. Quando veio essa regra do artigo 170A do CTN, tinham muitas ações que já estavam ajuizadas antes dessa limitação. Concorda que isso é uma limitação? Antes não existia essa limitação. Você estava brigando ali judicialmente para reconhecer um crédito e se você tivesse uma decisão lá favorável, mesmo que não transitada em julgado, você já poderia compensar, beleza? Aí veio essa limitação. Não, filho de Deus, tem que esperar o trânsito em julgado, tá certo? E as ações que tinham sido ajuizadas antes dessa limitação? A decisão do STJ, muito clara nessa hipótese aqui, é que as ações que foram ajuizadas antes dessa limitação não precisariam seguir essa limitação. Vamos ler aqui, Aqui é o CTN, Vamos ver essa parte aqui de baixo, O entendimento firmemente assentado na jurisprudência do STF, no sentido de que, relativamente à compensabilidade, que palavra bonita, o requisito eu estou resumindo aqui, o requisito do trânsito em julgado previsto no 170A do CTN somente se aplica a créditos objeto de ação judicial proposta após a entrada em vigor dessa limitação. Não das anteriores, ou seja, não se aplica nas ações anteriores. Aqui embaixo fica mais claro. No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 1998, razão pela qual não se aplica em relação ao crédito dessa ação ajuizada em 98, o limite do artigo 170A do CTN, porque a vigência do 170A ocorreu depois de 2008, beleza? Deixa eu ver aqui, quando que foi o 170A do CTN, deixa eu dar um pause. Acabei de conferir aqui, o 170A do CTN entrou em vigência em 2001. Aqui, Lei Complementar 104 de 2001. Ou seja, como a ação foi ajuizada em 98, ou seja, antes de 2001, não tem essa limitação do 170A, beleza? Então, resumo da ópera, Não me parece que esse precedente aqui seja uma ameaça ao contribuinte. Pelo contrário, me parece que esse precedente é uma coisa boa, não é mesmo? Porque, por exemplo, agora, o que está acontecendo agora? Se eu tenho apesar que vai ter dois tipos de problema, tá bom? Quem já tem ação transitada em julgado, pode sim argumentar que, quando transitou em julgado não tinha essa limitação, para de graça. Muito bem, vamos ver o que o STF vai decidir sobre isso, tá, gente? Não fiquem tão esperançosos com teses, porque o STF ultimamente tá umas decisões muito econômicas, muito políticas, tá bom? Agora, quem tem uma ação, tá certo? E ainda não transitou em julgado, provavelmente quando transitar, se essa medida provisória ainda estiver valendo, se tiver sido convertida em lei, não vai ter muito argumento e vai ter que obedecer o limite de compensação lá, beleza? Tá bom? Quem precisar também dessa decisão do STJ grifadinha, é só me mandar uma mensagem que eu encaminho para vocês. E vamos voltar para o último tema da nossa ADI,
que é a revogação lá do programa do PERSE, da isenção do PERSE, que são aquelas empresas do setor de eventos, tá? Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. Certo, certo. Vamos ver o que diz aqui, ó. Ó, primeiro, o que é o PERSE, né? A lei, né, por conta do Covid, lá decidiu, tá escrito aqui, ó, conceder isenção às pessoas jurídicas que tivessem alguns quinais específicos lá, vinculados ao setor de eventos, tem lá a lista, certo? E essas empresas com esses quinais estariam isentos por 60 meses, contando a partir da data de publicação, certo? Então, 60 meses, esses 60 meses ainda não chegaram. Beleza? Beleza. Então, qual que é a tese aqui? Essa isenção, ela é condicional. Ela tem uma condição, certo? Certo, certo, certo. Por que ela é condicional? Primeiro, porque ela só beneficia quem tem aqueles quinais específicos, certo? E ela ainda condiciona que as receitas obtidas, certo? Sejam destinadas, que as receitas concedidas não, que essa economia tributária aí seja destinada às atividades dessa empresa, que essas receitas aí com a economia de tributos sejam destinadas às atividades dessa empresa. Então, é uma condição onerosa, porque tem uma condição ali, é uma isenção onerosa, porque tem uma condição a ser cumprida e ela é por prazo determinado. Quando a isenção ela é concedida com alguma condição e ela é onerosa, ela não pode ser revogada assim a Deus dará. Por conta disso, porque ela é onerosa e ela é por prazo determinado, certo? Então, este é o principal argumento, você vê que é curtinho até aqui o tópico, para falar, velho, você não podia revogar as isenções do PERSE, meu, tá bom? Este é o argumento principal, tá certo? E aqui o pedido final, né? Que está pedindo uma liminar, o relator desse caso é o ministro Zanin, que é o ministro que está há pouco tempo, né? Vamos ver como ele vai se comportar. E foi pedido aqui uma medida cautelar para suspender já os efeitos dessa MP, fechou? Até o trânsito em julgado dessa ADIM, beleza? E se de fato essa ADIM for julgada inconstitucional, uma lei inconstitucional, ela nunca é considerada como se nunca tivesse feito parte do regulamento jurídico, né? A não ser que tenha modulação, não sei o que, não me parece o caso aqui, mas vamos ver o que vai dar, tá bom? Este daqui é o resumo então dessa ADIM e também desse precedente que eu falei de 2010, que tem gente que estava com medo dele, mas eu vejo ele como uma coisa boa. Certo, gente? Beijo no coração de vocês. Se esse conteúdo fez sentido, espalhem para as pessoas, tá? Quem estiver assistindo no YouTube, ó, dá um like, já se inscreve no canal. Beijo no coração de vocês e sucesso!